Olá, boa noite. Tá saindo aí. Essa hora da conexão não é um horário muito bom. Opa, doutor André. Primeiro a entrar aí, André. Ô, Dini, tanta gente bacana. Tudo bom? Boa noite. Que bom aí, ó. Janine. Aí, o pessoal entrando. Catalã, grande professor Catalã. Estava bebendo um vinho argentino de grande qualidade. Ô, Felipe, quanta gente bacana aí, ó. Muito bom aí, ó. Que às vezes a gente não consegue ver todo mundo aqui. Fred é um rapaz de família, eu acredito que ele vai entrar no horário certinho. Ele já vai entrar aqui já na. Aí, ô, meu amigo. É uma pontualidade baiana. Difícil atrasar. Não, se eu te falar, para mim você é uma das pessoas mais pontuais aí que eu conheço. E eu sempre, quando eu falo, rapaz, que você é a exceção que confirma a regra. É, pô, porque eu sou baiano? É, não, mas Ah, você. Porque eu faço essa brincadeira, rapaz, sabe? Porque o capixaba ele tira essa onda de pontual, mas o capixaba é o sujeito, rapaz, que ele é mais. Ele gosta sempre de atrasar uns 10, 15 minutinhos. Bom, Fred, grande prazerzão, cara, estar com você aqui. Você sabe que para mim aqui, pra gente, né? É muito legal de estar aqui nesse bate-papo aqui. Você sabe que o vinho do Porto foi especialmente escolhido para você, né? você tentou me explicar, mas você sabe Não, que é difícil dialogar com você sobre esse assunto. Então, não, tudo que você rapaz. estiver falando para mim, eu Não. acredito. Rapaz, olha só para você ter ideia. Você é um rapaz de família. Você é um rapaz de família. Um homem de família. Rapaz, 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 você é um homem de família. Não há nenhum vinho que representa tanta família quanto o vinho do Porto. Que o vinho do Porto é aquele vinho que, ao final das refeições, reúne as famílias, reúne os amigos. E aí, Fred, por isso que eu fiz essa brincadeira aqui com você e tal. Cara, eu acho que eu quis falar isso bem ao vivo aqui. Você é um sujeito, cara, que você tem um predicado muito bacana. Vou te falar aqui como seu amigo de longa data. Fiquei pensando hoje, Fred, desde quando a gente se conhece, né? eu sei. Eu também sei. Eu também sei. Eu tenho uma memória boa. E isso, rapaz, você é muito parecido com o vinho do Porto. Porque o vinho do Porto é um vinho que reúne as pessoas. É um vinho que agrega. Talvez seja o vinho, olha, por isso que eu deixei esse vinho do Porto para você. Talvez seja o vinho mais agregador. E é um vinho que ele não é bebido a garrafa inteira. É um vinho que ele é bebido em pequenas taças. Você pode fechar a garrafa, beber depois. E é com você, cara. Você é um cara aí que agrega e você é um cara que a amizade não é uma amizade pequena, é uma amizade de grande tempo. Então, cara, eu acho que Pô, muito obrigado. Vinho do Porto aí foi o tema perfeito aí para gente trabalhar. Eu fiz algumas conexões aqui para gente colocar, mas não tem só conexão com o tema, tem conexão, né? Você sabe que o pessoal está curioso aqui, eu recebi umas 30 mensagens que aumentou para saber se você vai beber vinho do Porto ou não. Aí eu falei, olha, seja um outro problema. Seja um outro problema. Eu posso fazer graça. Por exemplo, eu, peguei um negocinho aqui para fazer graça. Ah, então Pra tá. fazer graça. Isso eu te falei. E, não, ó, Para fazer o cenário. não, isso eu te falar. E essa taça que você colocou aqui, ó, que você Ó, é colocou aqui, parecida, né? é uma taça estilosa de vinho do Porto. É, Ó, para poder que. E você sabe qual que é o objetivo disso aqui, ó? É o aroma, ó. Vai sair o sim. aroma. Mas, Fred, vamos lá. Vamos lá. Então, vou fazer um brinde aqui. Vou fazer um brinde aqui para começar aqui, ó. Deixa eu te falar, esse tema, cara, é um tema muito legal. Né? Pô, a gente já conversou bastante sobre ele, né? A questão do negócio jurídico processual envolvendo direito de família. Então, assim, até para a gente colocar assim, para todo mundo, como é que normalmente a gente faz? O expositor ele faz um apanhado na perspectiva dele, né? Mostrando assim o tema na perspectiva dele. Então, eu vou te passar a palavra.
você fica extremamente à vontade para poder falar. Eu, se for o caso, te interrompo alguma coisa, é um bate-papo mesmo. Tá? O bate-papo, né? Até porque, enfim, a gente precisa conversar sobre isso, trocar experiências, né? Para ficar uma aula inteira só para tratar disso, uma hora inteira é muita coisa. Não, não, e justamente a ideia, quando a gente teve essa ideia do Direito e Vinho, foi justamente assim, por que sexta-feira, para não ser aquele negócio pesado técnico. Né? Beleza. Pode... Então, vamos lá. Muito obrigado, meu amigo Mazei, quase 20 anos aí de amizade. Você a quem eu agradeci a minha dissertação de mestrado, você que me deu o tema da minha dissertação de mestrado há 19 anos atrás, você vai lembrar bem disso. Lembro. Naquela coletânea que você coordenou, já é clássica. É clássica. Parece aquele disco de como é o nome, rapaz, daquele cara o que cantava o Rai, o nordestino aqui do Grande Encontro. Mas deu um branco aqui agora. O que Zé Ramalho? Zé Ramalho. O disco Pai Biru de Zé Ramalho é o disco de vinil mais caro que existe, porque a tiragem dele foi levada pela enchente do rio Camurigipe, lá em Recife. Muito caro você achar. É a mesma coisa dessa sua coletânea sobre 12 recursos do ICE, Instituto Capixaba de Estudos. É ICE, né? ICE, Instituto Capixaba. Rapaz, então, só falar, que você coordenou em 2001. Isso. Antes de começar então no tema, então você quer rir? Um dia desse aí tinha um volume 1 lá na estante virtual. Sabe quanto que eles estavam pedindo? R$800. Estou dizendo? Veja que eu não sabia disso. Não sabia disso. Nessa coletânea está o esboço daquilo que viria a ser minha dissertação de mestrado sobre recursos de terceiro. Veja, o tema dos negócios processuais, você sabe bem, é um tema que me é muito caro. E já há muito tempo. Eu gosto bastante, sou um defensor, as pessoas que estão aqui assistindo sabem disso. E sobre o negócio processuais em direito de família, o tema é mais curioso porque há uma incompreensão generalizada e equivocada de que os processos de família seriam processos indisponíveis ou processos com alta carga de inquisitoriedade, processos em que a margem de disponibilidade seria pequena. Isso me parece um eco do CPC de 73, versão original, que tinha remessa necessária para a sentença que anula casamento. Então, num planeta que não tinha divórcio, num mundo que o Brasil não tinha divórcio. É uma concepção em que havia curador de casamento. Havia um curador, um membro do Ministério Público para defender o casamento. Quer dizer, essa ideia parece que é legada para muita gente até hoje que não percebeu o que aconteceu com o direito de família. Então, eu gosto de tratar desse assunto, já para começar assim. É preciso pensar o processo de família de uma maneira flexível. E pensar o processo de família de uma maneira flexível, porque as famílias se estruturaram de maneira flexível. A flexibilidade do direito de família é uma marca do direito de família dos últimos 30 anos. Muito diferente do direito de família que nós aprendemos. Você eu já não sei, porque você já é de uma outra geração, 15 anos mais velho do que eu. Agora que eu aprendi, porque eu fui educado a aprender, se bem que meu professor de família era tão cara avançado para a época, mas naquele momento já era uma coisa mais rígida. E o direito de família se flexibilizou, o processo de família também se flexibiliza. E eu começo, meu amigo Mazei, contando 2 casos. Os 2 são casos reais. São casos reais, não são casos de laboratório. Há 3 anos eu fui procurado por uma senhora que queria se divorciar litigiosamente do marido. Tinha brigado com o marido, sei o que, problema lá conjugais, divórcio litigioso pesado. E propusemos o divórcio, conseguimos uma liminar. A liminar conseguiu bloquear metade do que o cara tinha em investimento e em conta. Metade. A outra metade era dele, agora a metade ficou bloqueada. Aí o cara excitado, ficou chateadíssimo, né? Procurou uma advogada, a advogada me procurou, me conhecia, me procurou, para a gente fazer um acordo. Beleza, fazer um acordo. Só que ia demorar esse acordo. O acordo era um acordo que
muitas peculiaridades, muitas particularidades. Ia demorar uns 4 meses para a gente arrematar o acordo. Só que 4 meses com dinheiro bloqueado. Dinheiro bloqueado. Metade, né? E metade naqueles fundos de investimento que você tem o dinheiro, que você entrou, e se você tirar, você não volta. Você não volta. Aqueles fundos que já estão fechados para novas cotas, etc. E aí nós tivemos a seguinte ideia. Eu e ela. Veja, é importante deixar isso registrado. Os dois advogados, num caso de extrema litigiosidade. A litigiosidade era extrema, no máximo que você podia imaginar. Mas os advogados, vamos lá, vamos fazer o acordo. Os caras não querem se falar, mas acho que sabem que é melhor fazer o acordo. Tivemos a seguinte ideia. Beleza? A seguinte ideia. O juiz mandou que o dinheiro bloqueado fosse para a conta do juiz. A conta lá do fórum, a conta do Banco do Brasil, do fórum, que ia render o que rende uma conta do juízo. Isso ia gerar um prejuízo muito grande, tanto para os dois. O que é que nós fizemos? Nós entramos numa petição juntos, e é importante também a galera perceber, ó, uma petição em litisconsórcio autor e réu. Autora e réu. O litisconsórcio de autor e réu, dizendo assim, seu juiz, estamos em tratativas de acordo. Deliberamos 2 coisas. Primeiro, que durante as tratativas ninguém vai postular nada. Fizemos um pacto de não petendo. Um pacto de não petendo, enquanto durar o acordo. Que é fundamental. Eu reputo pacto de não petendo o negócio processual mais comum e mais versátil, como você diz aí que o vinho do Porto é versátil. De acordo com as instruções que você me falou. Mas é verdade. E o segundo ponto dessa petição foi o seguinte. Nós escolhemos os bancos onde estão os dinheiros, como os depositários. Fizemos uma escolha convencional do depositário, para que não houvesse transferência. Então, veja, pacto de não petendo, escolha convencional do depositário. 4 meses depois temos o acordo. Ora, tem coisa mais singela do que esses 2 negócios processuais? Importantíssimos para dar tranquilidade na negociação. De que ninguém iria pedir nada, ninguém ia entrar com um pedido de urgência, uma tutela, não sei o quê, nada. E preservar o patrimônio financeiro nos fundos onde eles estavam, então, escolha convencional do depositário, pacto de não petendo. Um outro caso, esse caso é interessantíssimo, já falei esse caso algumas vezes, acho que você já tinha comentado, e esse caso é uma homenagem a você. Você vai se lembrar por quê. Quando nós estávamos em maio de 2015, no FPPC de Vitória, o primeiro FPPC pós-CPC aprovado, que você nos recebeu aí em Vitória. Num dia de noite, no dia da jantar, da festa, alguma coisa, você foi pegar no hotel, e a gente conversava sobre, então, o código que tinha acabado de sair, as coisas e tal. E aí falava sobre os negócios. Você também é um entusiasta dos negócios, sempre gostou, sempre apostou, nunca foi um reacionário contra isso. Na verdade, você não é reacionário em relação ao processo a nada. E, especificamente, em relação a isso, você sempre foi um entusiasta. E aí a gente fazendo, em uma daquelas rótulas ali da Praia do Canto, eu comentei com você o seguinte, rapaz, já pensou um negócio processual em família, estabelecido num pacto antinupcial, em que os dois dissessem o seguinte, se um dia a gente brigar na justiça, se um dia houver uma separação, um divórcio litigioso, fica proibido o uso de qualquer prova de fato da intimidade do casal. Nude, vídeo íntimo, carta íntima. Aí você daquele seu jeito, diminuiu a velocidade do carro e falou assim, porra, bicho, cláusula anti-baixaria? Cláusula anti-baixaria. Nunca esqueci disso. Pois bem, um ano depois, 2016, eu fui procurado por um casal com a seguinte situação. O casal tinha 12 anos de casado, 2 filhos, um casal muito bem casados, 12 anos excelentes de casamento, um grande patrimônio, uma vida muito estável. Tal. Só que aí houve um problema lá, que acontece vez por outra.
E a mulher, no caso, ficou muito chateada. Muito chateada, fizeram uma terapia, não sei o quê, chegaram à conclusão, ele pediu perdão, ele não chegou nem a errar. Na verdade, ele preparou, ele se preparou e não conseguiu. Um negócio engraçado, não. E o cara é todo enquadrado. O cara é todo enquadrado. O cara é aquele cara que, isso que disse foi a própria mulher dele. Ele falou, doutor Fred, meu marido é tão enquadrado, que no aeroporto, quando a gente chega do estrangeiro, a gente vai para a fila do bens a declarar. A gente fica na fila do bens a declarar. Todo enquadrado. Isso foi a imagem que ela criou, né? Ela me disse. Ela chegou assim, olha, a minha situação é a seguinte, a gente vai apostar no casamento. A gente não vai se separar. Não vai se separar. A gente quer continuar casado. Só que eu quero deixar tudo pronto para o caso de eu me divorciar. Porque se ele fizer qualquer coisa de novo para pensar em fazer, etc., eu vou me separar no outro dia e não quero perder um minuto. Eu quero fazer tudo imediatamente, quero rapidamente. É possível fazer algo que não seja um pacto antinupcial, que é durante o casamento, e não antes. Nem um divórcio, porque na verdade não é para divorciar, é para manter casado. Organize aí. E me contratou para organizar isso. Organizar esse negócio aí, que não tinha nome, eu chamei isso de pacto nupcial. Porque não é nem antinupcial, nem é divórcio. E fiz, Mazei, um contrato gigantesco, que começava com uma declaração de fato. A cláusula primeira era uma declaração de fato. Os cônjuges subscrevem este acordo, declaram que se amam e que querem viver para sempre juntos e construir a felicidade em conjunto. Cláusula 2. Se por acaso, por qualquer razão, nada disso der certo, já fica organizado como é que vai ser a coisa. E aí era coisa do tipo assim, ó. O imóvel tal vai ser calculado da seguinte maneira. Vão se contratar 3 empresas tais, vai se tirar a mediana de não sei o quê. O cara era economista, então ele sabia os cálculos. Vai se tirar a mediana das três avaliações. Quem vai oferecer primeiro é ele. Ela pode igualar, se ela igualar é dela. Se ela igualar... Então, todo um negócio todo engenhoso. Até o momento que eu cheguei, rapaz, eu vou colocar aqui uma homenagem ao meu amigo Mazei. E botei lá. Se houver divórcio, separação, fica proibido o uso de provas relacionadas a fatos da intimidade do casal. Aí botei nudes, mensagens do WhatsApp, vídeos, etc., cartas íntimas, sob pena de multa. Sim, aí sob pena de multa. O pulo do gato, o jump of the cat, como você já... Você cria uma cláusula penal de um negócio processual e, curiosamente, você subverte uma concepção clássica que todos nós tínhamos de que prova ilícita é prova que viola a lei lato sensu. Na verdade, prova ilícita é aquela que viola uma norma jurídica. E a norma jurídica violada pode ser um negócio. Então a gente criou ali uma prova ilícita por negócio. Além de outras cláusulas. Havia, por exemplo, cláusula que impunha a mediação prévia, cláusula que já escolhia o mediador, cláusula que, uma vez instaurado o processo, o 334, a audiência preliminar era obrigatória. Não é nem a 334, aquela da ação de família. Sim. Ela era obrigatória, ela era necessariamente obrigatória. Então você foi montando o processo todo. É um processo simples, mas já está todo montado. Todo montado. Nesse pacto nupcial. Esses 2 casos são casos reais, que mostram como um raciocínio até não muito sofisticado sobre os 190 pode ajudar, pode tornar o futuro processo um processo muito interessante. Não, deixa eu te falar, eu concordo contigo e vou dizer mais. Olha como é que isso é bacana. Um ponto que é interessante, aí um dia eu tive trabalhando sobre uma situação dessa, então foi uma consulta. Aí o sujeito chegou para mim e falou bem assim, poxa, mas como é que nós vamos fazer? O que é importante e tal? Né? E o processo estava em curso, e às vezes, Fred, como é que é engraçado? O negócio jurídico processual, eu tenho dito isso muito, e isso também não é nada acadêmico, isso é real.
quando ele é bem feito, ele é bem encaixado, como ele diminui a litigiosidade, às vezes, entre as Demais. próprias partes. É um negócio assim, Demais, impressionante. demais. E aí, veja, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Era um caso, então, era assim, eram vários bens, era uma quantidade de bens e tal, e aquilo, como é que diz, uma dificuldade do processo não andava. Eu simplesmente falei bem assim, olha, vamos fazer o seguinte. Então, na verdade, eu fui eu não era o advogado, eu fui o consultor, né? Então, aí eu acabei funcionando quase como um mediador, né? Porque, na verdade, os dois advogados tinham um relacionamento muito bom com os dois, e eu falei bem assim, vem cá, faz de conta que isso aqui é uma morte. Se fosse um inventário, vamos pensar num partidor? Vamos nomear um Excelente. partidor? Aí eu vou fazer o seguinte, aí, pô, não tem um nome, eu falei assim, você indica uma pessoa, o outro indica uma pessoa, e os dois, eles indicam um terceiro. Aí então eu falei assim, poxa, aí eu falei assim, vem cá, vamos pegar aquela regra lá do 647, lá da partilha antecipada, vai ter coisa aqui que quem já sabe que vai ficar com ela, que vai ficar contigo. Eu estava conversando com o advogado do marido. Não tem? Por exemplo, era um patrimônio muito grande. Eu falei, não tem patrimônio que você quer que fique com você? E ela sabe que vai ficar com você e patrimônio que vai ficar com ela? Tem. Eu falei, vem cá, por que a gente não tira isso do problema? Vamos fazer a partilha antecipada disso, vamos trabalhar com a partilha antecipada sobre isso. A mesma coisa, por exemplo, questão dos frutos. Poxa, esse dinheiro está depositando aqui judicialmente. Em vez de fazer isso, vamos pegar os frutos aqui, ó, e vamos colocar nessa aplicação tal. E veja, a partir disso, Fred, o que aconteceu? Diminuiu a litigiosidade. E quando diminuiu a litigiosidade, aí foi engraçado, que eu também lembrei da nossa conversa, nós fizemos um negócio jurídico processual que já foi o seguinte, ó, nós estamos voltando. Nós estamos voltando. Mas se a gente não voltar, volta tudo como é que estava antes. Então, isso é um ponto importante e eu acho que isso é legal porque, veja, você foi num ponto muito feliz. As pessoas, nós vivemos de mitos. Veja que hoje o negócio jurídico processual, embora em muitos dos casos, no inventário, eu vá trabalhar com relações familiares, relações entre irmãos, entre mãe e filhos, nós não temos essa dificuldade toda que nós temos nas ações de família. Porque inventário não é uma ação de família. Não. A gente estuda sucessões de família como se fosse uma coisa só, como se estivesse ligado, mas sucessões é uma forma de aquisição de propriedade. Sim, não, mas vejam, mas o que atrapalha normalmente essa ação de arrecadação e distribuição, que é um condomínio, são as relações de família. Sim, elas exercem um papel importante. Agora, eu estava vendo uma coisa aqui, Mazei, tem uma galera que talvez não saiba que isso que ele está falando sobre negócios processuais, a base é o artigo 190 do CPC. Sim. Eu vi uma pergunta aí perguntando qual é a base, boa-fé? Não, é o 190 do CPC, que permitiu que agora você construa, por negócio, as regras processuais que você entenda pelo exercício da sua autonomia são as mais adequadas para o seu caso. Isso é a base, o artigo 190. Respondendo uma pergunta que chegou aí. E é importante também colocar isso no 190, que é uma coisa simples, mas as pessoas esquecem que você pode fazer quantos negócios jurídicos processuais foram necessários. Porque a pessoa fala, pô, fiz esse negócio jurídico processual, não tem mais como rever. Não tem, não. É quantos vocês... Inclusive, nesse caso que eu estou me lembrando aqui agora, nós colocamos uma cláusula falando o seguinte, que esses negócios jurídicos processuais, eles eram transitórios. Que 6 meses depois, que era o período que eles queriam voltar, que nós íamos reavaliar. Ou seja, isso aqui, né, tirando a questão da partilha propriamente dita, mas todas as outras questões, elas eram transitórias. O pacto de Dom Petendo que eu mencionei para você, que era transitório. Sim. Era o pacto enquanto durasse o período de negociação. Então, agora, quer ver uma coisa importante? Pra gente... Agora eu vou dar um exemplo que eu nunca fiz esse. Esse é um exemplo teórico. Os outros dois eu fiz, são reais. Mas é muito útil. Veja, é muito comum você fazer acordo de família, acordo para resolver o litígio de família. O litígio de família. E ter a parcela de alimentos. Imagine que você pode, nesse acordo, regular toda a execução de alimentos.
Sim, Você pode reconstruir a execução de alimentos. Você pode, por exemplo, deixar expressamente previsto que vai caber prisão civil, mesmo para parcelas além de 3 ó, meses. ó, ontem eu Você fiz, pode. ontem eu fiz uma live com o Pedron, tá aí, é um caso real, o pessoal do escritório que tá aí. É uma coisa que a gente sempre faz como negócio jurídico processual, sempre faz, seja alimentante ou alimentado, a gente faz constituição de capital em execução de alimentos familiares. Veja, Que só está previsto para alimento de ilícito, né? Decorrente de então a ilícito. gente faz negócio, a gente já faz, e já faz a técnica de expropriação, uma técnica de expropriação mais simples. Ou seja, já com a avaliação do bem e permitindo Excelente. a alienação antecipada. Isso é um caso que a gente já faz. Excelente. Que a gente já faz. Excelente. Por quê? Porque aí, veja, a constituição de capital, na verdade, aí ela protege os alimentos. Porque não tem sentido eu ter a constituição de capital e cair na execução comum, no processo de expropriação. Então, eu faço a constituição de capital e faço uma expropriação aguda. E veja como é que... E isso é tão interessante, Fred, e veja como é que isso é bacana, que do lado do alimentante também é interessante. Porque isso evita, de certa maneira, a prisão. Porque se tiver uma situação dessa, e veja, e às vezes o que a gente já coloca? Uma situação, eu também comentei isso antes, é muito comum, quando a gente tem a possibilidade em alimentos de ter uma execução de frutos, não só a constituição de capital na sua essência, o próprio capital, mas a constituição de frutos, isso, cara, tira uma situação que ela é muito tranquila. Ela deixa o alimentante numa situação muito tranquila, porque ela é de absoluta boa-fé. Então, diga aí. Não, estou falando. Então, isso é interessante. Por isso que aí falando quando eu brinquei com você, olha como é que isso tem a ver com o nosso querido vinho do Porto. Há algo mais flexível, mais versátil que o negócio jurídico processual? Não, e é por definição, é algo por definição versátil e flexível. Então, veja, olha como é que é interessante. O vinho do Porto, na verdade, ele tem, digamos, aonde que está estancado o problema dele? Digamos, esses fortificados. Aí eu vou sair do vinho do Porto, vou para os fortificados, para os vinhos, que o vinho do Porto seria um específico, né? Seria como fosse um negócio jurídico processual típico, né? Mas, veja, tirando isso, o vinho do Porto é um vinho de sobremesa, é um vinho de aperitivo, é um vinho que é vinho excelente no tempero, é um vinho que ele dá guarda, que ele tem tempo. São várias formas de se fazer. Então, eu falo, às vezes, o grande problema que eu vejo do negócio jurídico processual, que as pessoas elas têm um pouco medo de desenhar, de poder projetar aquilo que seria o ideal como processo. Ah, sim. É muita insegurança, né? De um modo geral, as pessoas são muito inseguras, né? Muito inseguras. Então, e aí com medo de poder regular a própria vida, preferem transferir para outras instituições, no caso, a lei, para regular. Mas olha só, nossa conversa aqui, cara, para ter uma conversa com você, tem que ser faixa preta. E aí agora, e a cláusula anti-baixaria, ela, para mim, ela é top. Você acha que é possível? Vamos por partes. Porque, olha só, eu vou entrar agora na parte do vinho do Porto, na parte aí do vinho do Porto aí, ó, onde ele é mais rígido. Você acha que é possível uma inserção de uma cláusula anti-baixaria? Vamos por partes, hein? Dentro de um pacto antinupcial? Totalmente possível. Eu também sou absolutamente favorável. Eu concordo contigo. O que a gente tem que compreender? A redação que a gente tem lá do pacto antinupcial, que está lá no Código Civil, lá do 1653, se não me falha a memória, e seguintes, ela é uma redação vinculada ao Código de 16, que acabou, né? Ou seja, ela é uma... Só que a gente... E veja, lá atrás, isso é muito importante, a gente trabalhava com uma ideia, de fato, de um processo muito mais rígido e, além disso, um casamento indissolúvel. Então, aqui entre nós, vamos ser muito francos, a cláusula do negócio jurídico processual, ela vai ter mais sentido, mais campo, a partir do casamento, da relação ser solúvel. Porque se ela é indissolúvel, não vamos fazer negócio jurídico processual, é um negócio meio assim, né? É muito abstrato, é muito...
A Então, gente conseguiu, você vai se lembrar que a gente conseguiu, lá, logo nos primeiros fóruns FPP6, logo nos primeiros a gente conseguiu aprovar um enunciado que é exatamente, é possível inserção de negócio processual no pacto antinupcial. sim, sim, A mas gente eu se tô falando. enunciado lá. Não, mas nós vamos. Aqui Não, eu nós sei, vamos. eu sei. É só para poder lembrar a galera que a gente conseguiu isso. Sim. É uma coisa que a gente já conseguiu implantar. Digamos assim, o primeiro passo, né? O primeiro passo Então, que se deu. aí olha que bacana. Agora uma outra pergunta, assim. Isso aqui que eu vou falar, aí já fica. Para a gente começar a ficar no naipe faixa preta. É possível hoje, está previsto na lei, inclusive o Código de Processo Civil hoje trabalha com isso, eu acho que é o 734. Eu fiz umas anotações aqui, não estou achando. O bom do direito e vinho é que tiver dúvida, esquece as anotações todas. Mas eu acho que é o 739, que vê a possibilidade, né? Ele traz o Código Civil, a ideia do Código Civil, e ele prevê a possibilidade, né? A gente tem lá na jurisdição voluntária, de alteração de regime de bens. Já estava no Código Civil, o Código Civil é 1639, eu acho. Parágrafo 2º, eu acho. Mas aí tem um dispositivo lá que é o 734. Confere aí, vê se é isso. Que Procurando aqui. ele prevê a alteração do regime de bens. Ok? Aí uma primeira pergunta, olha que interessante. Será que esse 734 e o 1639, ele permite só a alteração do regime de bens ou a alteração do pacto antinupcial em outros aspectos? Por exemplo, e eu estou falando isso que eu já fiz isso, tá? Você tem bens que eram considerados particulares pelo pacto. Situações que não se comunicavam pelo pacto. Isso não é regime de bens. Mas você chega lá e fala, quero mudar isso. Você acha que é possível? Ou Pode, pode. Posso, eu... acho que sim. Agora, não vejo problema, mas isso não é negócio processual. Não, calma. É. Vou chegar lá, rapaz. Vou chegar lá. Então, veja, isso não é negócio processual, porque você está alterando o quê? Mas veja, é uma alteração do pacto antinupcial. É. Que a priori, a gente só admitia numa interpretação literal, por isso que eu gosto de conversar com você, você não é o cara da interpretação literal, mas numa interpretação lógica, porque lá atrás só tinha sentido, né, na raiz, na mudança, que não é mais o caso. Não é mais o caso. Você acha, então, que seria possível? Então, olha só, essa que é a pergunta, pô. A pergunta digna de Fred de é essa, pô. Você acha... Você é um humorista. Você é um humorista. Não, pô. Não, mas aí não. Mas é bacana. E essa pergunta é uma pergunta, assim, eu tenho minha resposta, mas eu queria ouvir, né, a sua opinião. Nós fizemos um negócio jurídico processual num pacto. Ele está inserido lá um negócio jurídico processual dentro de um pacto. Você acha que seria possível uma ação judicial para rever esse negócio jurídico processual inserido num pacto antinupcial? Rever ou anular? Não, anular é tranquilo. Eu quero Rever. rever. Veja. Por fato superveniente, onerosidade excessiva, essas coisas? Aí, por exemplo, Lesão. uma situação começar do mais fácil. As duas partes estão de acordo que querem alterar aquele pacto antinupcial. Só que aquele pacto antinupcial é por escritura pública. Está vinculado ao casamento. Então, será que seria possível através... Essa é mais fácil. Através de uma jurisdição voluntária, utilizar aqui o 700... Mas não podia ser... Mas será que não podia pela própria... Mesmo escritura pública? Outra escritura pública? Não, mas a questão é saber se vai ter eficácia ou não. Porque o pacto, para poder ter eficácia, como escritura pública, você vai ter que registrar. É saber como é que você vai registrar isso depois. Mas se a mudança for uma mudança que não precisa ter eficácia real, que não afeta terceiro, não vejo problema. Mas o problema é que normalmente... que pode afetar terceiro. Se for só um negócio processual... Puramente processual... Porque se for para mexer o regime de bens, só afeta terceiro. Pode afetar terceiro. Daí a necessidade de você fazer por escritura pública. Agora, se for uma cláusula meramente processual, se for só processual, não vejo necessidade. Porque... Então, rapaz... É mais simples, né? É mais simples, né? Só te falar. Mas aí que eu tô te falando. Aí que eu acho que é o bacana. Você vê que, ó, eu não combinei nada com você. Eu acho que isso é muito interessante a pessoa compreender.
Porque o objeto do negócio jurídico processual, ele é o processo, um eventual É o processo, exatamente. Então, essa estrutura da escritura, ela desafeta ele. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui, exatamente para ilustrar o que eu estou dizendo. Não é de família, mas ilustra o que eu estou dizendo. Hipoteca. Hipoteca é um negócio jurídico que você tem que averbar na matrícula do bem, porque é sobre imóvel, como regra é sobre imóvel. E você tem que averbar por quê? Porque há um direito real ali de garantia que tem que ter eficácia perante terceiro. Então você vai à verba. Só que perceba, a hipoteca é, sobretudo, um negócio processual. Sobretudo. Não, com certeza absoluta. Agora, é um negócio processual que, para ter, como ele impacta no concurso de credores, ele portanto, ter eficácia para terceiro, tem que ser averbado na matrícula. Beleza? Eu já fiz. Por que é um negócio processual para a galera que não está entendendo? Porque na hipoteca você garante que o bem a ser penhorado na execução é aquele. E é aquele para proteger o credor, porque o credor já sabe que vai ser ele, já tem um, e para proteger o devedor, porque o devedor sabe que o bem a ser penhorado vai ser aquele e não outro. Então há uma dupla proteção. Sim, não, deixa eu te falar, só para lembrar aqui, desculpe te interromper, você vai lembrar disso, essa discussão houve aqui no FPPC. Foi. Aí, muito bem visto. Deixa eu te falar, e vou também falar aqui, já que nós estamos numa conversa aberta, é uma cláusula de negócio jurídico processual que eu faço em contratos com hipoteca, quando eu sou advogado do credor, que nada obstante a hipoteca, não está vedado que eu possa requerer a penhora, a constrição de ativos financeiros. Porque se não tiver essa cláusula, eu crio uma situação em que o credor, o que ele vai ser obrigado a fazer por uma situação de boa-fé? Penhorar a hipoteca. Penhorar a hipoteca. Então, desculpe te colocar isso, só para isso confirma exatamente o que você está falando. Aí, a hipoteca olha o exemplo que eu estou dando. Direito processual. E aí, eu já fiz um caso, eu já fiz um negócio, esse eu celebrei, em que eu usei um bem imóvel em garantia, só que as partes não tinham dinheiro para constituir uma hipoteca. Não tinham. Eles queriam a mesma coisa de uma hipoteca, ou seja, a garantia de que se pudesse executar, aquele bem seria penhorado e só aquele seria penhorado. Só que sem eficácia para terceiro. Eles queriam a hipoteca sem eficácia para terceiro. Se é a hipoteca sem eficácia para terceiro, preciso averbar na matrícula? Não. Eu fiz uma hipoteca interpartes, ou uma garantia atípica, que é um negócio processual. Isso eu já fiz. Essa lógica é a mesma lógica disso que você está falando. Se no pacto antidupicial houver uma cláusula que diz respeito só ao processo, eu não preciso da escritura pública para isso. Ali foi para a escritura pública por arrastão. Podia ter sido feito de instrumento avulso. Não, quem até entrou aqui, o decano lá, nosso sócio fundador lá, doutor Luciano Machado, ele lembra desse caso. Então, lá no escritório, o doutor Luciano aqui, que é um exímio advogado na parte contratual, a gente tem trabalhado com o negócio jurídico processual de uma forma assim, extremamente ampla. Veja, vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu tive uma palestra aqui até com o Cabral, e tem vários colegas aqui. Léo estava aqui, Zanetti, o Medina passou por aqui. Enfim, rapaz, tem tanta gente bacana aqui que é até difícil de falar. Mas você quer ver uma situação que é um caso, para mim, que é muito interessante. Um caso, um local assim que é sensacional para a gente fazer, um local bacana para a gente trabalhar com o negócio jurídico processual, dentro dessa ideia de contratos e tal, e dá para trabalhar, inclusive, para efeito de direito de família, tranquilo, na adjudicação, quando você tem aquela hipótese de salvamento do bem. Porque o código aqui, a redação lá do parágrafo 5º do 876, apesar dela falar assim, idêntico direito, né, como se estivesse equiparando o salvamento do bem, né, o salvamento do bem como se fosse uma hipótese de adjudicação exata, mas não é exata daquela do credor. Veja que se a gente pegando o código, qual o problema que a gente tem? Você não está claro como é que vai funcionar a adjudicação. Então, o que a gente tem feito nessas hipóteses? A gente já coloca o seguinte, olha, me dê o endereço aqui, do seu pai, dos seus parentes, das pessoas, dos legitimados aqui, e eles vão ser intimados para adjudicação na forma do artigo tal, através de correspondência. E essas correspondências... Mas eles subscrevem o negócio? Calma. Mas eles subscrevem o negócio? Sim, senão o que acontece? Não vale para eles.
Senão não vale para eles. Vamos voltar então lá atrás? Por isso que eu tenho, qual que é a grande importância do negócio jurídico processual? Por isso que eu falei, em determinados momentos, o negócio jurídico processual, ele ter o registro, ele ter a publicidade, a relevância é a vinculação a terceiros. Se eu tomo todas as cautelas para que esses terceiros, que são os vinculados, eles já tenham ciência, eu não preciso daquela publicidade. Eu não sei, viu? Eu não sei não, viu, Maza? Porque Você aí acha que você não? tá... Eu acho que nesse caso, não. Vou dizer por quê. Deixa eu te Porque falar, mas você presta está... atenção, a esposa ela concordou, ela falou assim, olha, se esse bem aqui for para, se ele for, eu tenho direito de adjudicar. Esse direito de adjudicar aqui vai acontecer, eu vou receber uma comunicação pelo advogado com tais peças. Mas aí isso, ela subscreve isso? Ela Sim, aceita ser comunicada dessa forma? Sim, mas É porque eu perguntei se tinha dito que ele não aceitava, ou que, não, que ela não que não, aqueles não, membros da família não subscreviam o negócio? não, volte lá atrás, é isso que eu estou querendo te dizer. A eficácia a terceiro, ela não está necessariamente vinculada ao estándar padrão de registro, de escrituras. Sim, isso é verdade. Isso cria um estándar padrão. Se você toma todas as cautelas de trazer, de comunicar, de dar ciência a esses fatos, àqueles que efetivamente são prejudicados, o negócio jurídico processual ele passa a ter validade, porque essas pessoas passam a aderir. Não, se eles aderirem, sim. Se eles aderirem, sim. Mas essa que é a grande lógica. Quem é a sua esposa? Ah, é fulano de tal. Quem é seu pai? É fulano de tal. Quem são seus filhos? Ah, é fulano de tal. Mas você pode, por exemplo, você até poderia ter um negócio jurídico processual, então, por exemplo, diferente. Aqui, ó, no artigo, pegando por aqui, ó, quem é que tem o... Olha só, isso é interessante. Isso aqui é uma passada de... Foi digamos assim, foi uma bobeirinha aqui do legislador. O que o legislador fez? Eu falo até uma bobeirinha, porque nessa parte, embora a gente estava mexendo com direitos reais sobre coisa, né, direitos imobiliários, a gente poderia até ter trabalhado nisso aqui também. São aquelas coisas que a gente fica pensando depois. Aqui não fica claro, você lendo o 876, de quem é que vai ser o responsável por essa comunicação a essas pessoas. Porque, veja, da forma que está aqui, o que acaba acontecendo? Se não tiver essa comunicação, é o mesmo problema do negócio jurídico processual. Aí o cara chega lá na fase, lá na frente, ele fala, eu tenho direito a adjudicar. Aí o processo volta aqui atrás. Então, veja, o negócio jurídico processual, nesse caso, ele bem feito e bem amarrado, ele evita um grande problema de nulidade que está acontecendo agora. Quando o sujeito chega lá na frente e ele fala, não, eu queria adjudicar. Entendo. Então, essa que então, eu falo assim, a criatividade, o que a gente tem que pensar? Por que eu estou dando esse exemplo? Esse foi um ponto que a gente identificou e foram em casos concretos em que era utilizado, digamos, lá na frente, digamos assim, uma saída para nulificar o processo. O negócio jurídico processual, na verdade, ele criava uma procedimentalização e uma forma para que o processo ficasse mais protegido. E isso é uma das grandes sacadas também para o negócio jurídico processual, e eu volto a dizer, isso em direito de família, então, que é uma ideia de proteção, você tem que entender os valores que estão ali, a questão, às vezes, da... É isso que eu falei, o próprio embate pessoal, o negócio jurídico processual, ele aproxima as pessoas e possibilita, cria um ambiente de confiança. Eu acho que a gente tinha que trabalhar, o advogado ele tinha que compreender esse ambiente de confiança que o negócio jurídico processual propicia. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ontem foi divulgado em vários grupos uma decisão do STJ autorizando tomada de medidas executivas atípicas numa ação de família envolvendo exame genético. Ouvi. E aí eu pensei o seguinte, imagine, lá atrás, quando eu comecei a estudar processo, quando eu estudava o 461 do CPC de 73, e comecei a advogar em família, eu ficava muito intrigado com a medida de busca e apreensão de guri. Eu sempre achei a medida de busca e apreensão do guri, de criança, uma medida muito violenta, né?
botar um guri debaixo do braço, um guri chorando. É uma imagem muito violenta. E é um negócio tão forte, tão arraigado na nossa cultura, que as pessoas acham que existe uma ação de busca e apreensão da criança. Quando, na verdade, a busca e apreensão é apenas um meio. Não é, é uma técnica para que você fique com a criança sob sua guarda. A criança pode chegar para seu poder de várias maneiras. A busca e apreensão é só um meio. Mas é um meio tão violento e tão arraigado, talvez arraigado exatamente por causa da violência, que é uma característica nossa, né, brasileira, histórica, de uma violência visual, que não se percebia que desde o 461, em caso de obrigação de fazer e não fazer, você podia adotar medidas atípicas. Então eu sempre defendi que se poderia buscar uma ação para efetivar a guarda, não precisa chamar de busca e apreensão, uma ação para efetivar a guarda poderia ser sob pena de multa, sob pena de escrever num cadastro de proteção de crédito, até entregar a criança, entrega a criança em 24 horas sob pena de multa. Você pode usar outras técnicas, a busca e apreensão é apenas uma delas. E onde é que eu quero chegar? Num acordo de divórcio em que você estabeleça a guarda, você já pode estabelecer ali as medidas executivas para efetivar a guarda. Sim, já organizar tudo ali. A multa diária, já deixar pré-definido, ou até mesmo dizer que não vai caber busca e apreensão, dizer que vai caber inscrição na Serasa. E a pessoa entrega meu filho para ele escrever na Serasa. Tudo organizado já no acordo. Fred, facilitando, portanto, a efetivação da guarda depois. Fred, eu posso falar de um negócio que você vai até rir. Um dia desse aí, um colega de São Paulo, interior de São Paulo, fez uma consulta e ele falou bem assim, qual que era o problema? Qual que era o problema? O problema era que o sujeito, na hora de devolver a criança, ele devolvia atrasado e tal, às vezes não pegava. E a mãe chegou e falou bem assim, você te fez um call, porque ele é um irresponsável. Ele não é má pessoa, mas ele é um responsável. Ele tem que tratar isso, essa responsabilidade dele. Então, não vou mais deixar e tal. Você sabe o que nós inserimos no acordo? Que se ele, a partir daquele momento, ele tivesse essa conduta mais 5 vezes, ele ia procurar um tratamento. E já estabelecemos o médico, a pessoa tal, porque a questão não era de caráter, era de responsabilidade e tal. E foi muito engraçado, porque eu volto a dizer, é óbvio que isso não era um negócio jurídico processual, mas foi uma forma de quê? Foi uma forma de quê? De aproximar. E eu pergunto assim, olha como é que isso é muito mais claro, porque imagina uma situação dessa, o cara esqueceu de entregar a criança, e você meteu uma busca e apreensão, isso não tem mais volta. Posso fazer uma pergunta faixa preta para você? Lógico. Você fez uma para mim? Posso fazer uma faixa preta para você? Pode. O divórcio pode ser consensual, concorda? Pode. A pergunta é ridícula, mas eu vou fazer pergunta ridícula para introduzir a minha pergunta faixa preta. Então, o divórcio pode ser feito por acordo, em muitos casos pode ser feito em cartório. Sim. Eu posso colocar uma convenção de arbitragem no pacto antijudicial? Você quer convenção de arbitragem Convenção de arbitragem é um negócio processual por excelência. Você quer a minha opinião absolutamente sincera? Não vejo problema algum, desde que o que você vai tratar, o tema que você vai tratar, envolvam questões que sejam pessoas absolutamente capazes, e o tema que você vai tratar envolvam, né, a relação dessas pessoas capazes. Esse que é o grande... tirando o guri, convenção de arbitragem para resolver o problema do casamento. Esqueça guri. É patrimônio, uso de nome. Deixa eu te falar. Isso aqui que o Talamini falou aqui, ó. Esse aqui agora é o momento Porto. Sabe o que é o momento? É o momento faixa preta. É a pergunta mais difícil. Ele falou isso? Deixa eu te falar. Eu não vejo problema algum. E vou dizer mais. Eu tenho defendido, inclusive, que é perfeitamente possível, você vê que vai na esteira dessa questão, que seja, por exemplo, questões testamentárias envolvendo capazes... mas é outra coisa.
Porque testamentário é patrimônio puro. Eu quero questão de família. Não, Família. não, você está enganado. O testamento pode ter disposições que são puramente questão de perdão. O testamento, ele não contém só cláusulas. Esse que é o. Mas, mas questão de família, o cara já morreu. Eu quero briga de família, marido e mulher, homem com homem, mulher com mulher, poliamor. Briga de família pode se resolver por árbitro? Porque eu acho que sim. Eu tenho absoluta convicção que sim. Agora, é algo que tem que se abrir a cabeça, porque as pessoas não pensam nisso. E vou lá, e vou mais. Vou lançar um aqui. Vai lá, vinho do Porto, vai lá. Momento Porto. É uma coisa que eu vi de Robson. Não sei se o Robson está prestando atenção. Acho que o Robson não gosta de live. Todos aqueles impedimentos que existem para questões de família, impedimento para depor, impedimento para julgar, impedimento para ser mediador, enfim, por conta de vínculos familiares. Eu acho que em questões de família pode haver um negócio processual para que todos esses impedimentos sejam dispensados. Em questões de família. De modo que eu não vejo problema teórico para que o árbitro, por exemplo, de uma questão de família, seja um membro da família escolhido pelo membro da família. Não, eu não vejo problema nenhum. E aí a subversão é uma subversão ainda maior, né? Porque você pensar assim, mas o cara vai escolher um árbitro impedido? Vejo problema. Mas a lógica de família é outra. A lógica de família é outra. Eu não vejo problema algum. Assim, problema. Se quer que eu te dê um exemplo clássico de arbitragem que envolve família e pode envolver inventário, chega lá e fala, olha, tem união estável aqui ou não tem? Qual que é a data? Vamos fixar aqui, ó, qual que é a data que aconteceu a união estável? Isso é um caso clássico que poderia ser feito por arbitragem. Veja, no direito empresarial, nas empresas familiares, que é uma zona cinzenta, né, do que é empresarial e do que é família, nas empresas familiares tem aquela figura do acordo de família, que é o acordo para reger a empresa que é da família, inclusive com regras de ocupação de espaço nas empresas, como é que pode ascender, como é que não pode, se tem vaga no conselho, se não tem vaga no conselho. Então, o acordo de família empresarial é uma coisa mista aí. Totalmente convencionável do ponto de vista, totalmente arbitrável, né? Totalmente arbitrável. Sim, tudo aquilo ali é arbitrável. Então vamos voltar aqui para o nosso tema aqui, ó. É a mesma coisa do vinho. Vinho do Porto tem uva. Você pode, olha só, a partir de um modelo, você pode mexer. Ou seja, eu tenho um modelo que eu posso mexer. Mas é a questão da flexibilidade. Eu não posso pensar que... E aí, ó, viu o Talamine aqui, eu vi esse... Talamine, obrigado aí, cara. Você fez, assim, excepcionais aí abordagens. Que é tanto que a gente vai falando, aí vai vindo uma pergunta atrás da outra. Veja, isso para arbitragem não é problema. E Talamine está aí, eu acho que ele é a pessoa adequada para dizer isso. Isso, se não me falha mais, na Espanha, que eu te falo assim, na minha parte, direito sucessório, isso na Espanha é muito tranquilo a arbitragem para efeito de direito sucessório envolvendo relações de família. Como essa... Quer que eu te... Veja, posso pegar até um caso... Vamos viajar aqui, né? Vou tomar mais uma taça aqui para a gente viajar. Vamos colocar para arbitragem para saber o seguinte, se é uma hipótese de verificar se teve socioafetividade. O árbitro decidir. O árbitro decidir. Maria Berenice diz. Não. Estou dando um exemplo. Você contratar um especialista no assunto, advogado especialista, contrata a Maria Berenice para decidir isso. É isso aí, ó. Porque, ó, olha, essa pessoa aqui que ela vai dar uma resposta, que ela é uma resposta que vai ser o quê? Convincente. E eu estou te falando isso porque um dos grandes problemas hoje, e eu estou vivendo isso aí, né? No inventário, algumas questões barra pesada do inventário, que elas tornam assim, muito complexas, são questões que, às vezes, é preferível, aí já é um outro assunto, mas tem a ver, que eu estou fazendo ação autônoma de prova só sobre o fato e trazendo para o inventário. Por exemplo, teve união estável, mas qual que é o marco da união estável?
As partes reconhecem que teve união estável. Mas qual que é o marco? Quando começa? Subrogação de bens. Veja, então isso que eu estou querendo dizer assim, se eu posso fazer isso dentro do meu raciocínio, dentro de uma ação autônoma de prova, por que que não, além de fazer ação de prova, eu coloco alguém para decidir sobre isso? Se envolver só aquelas partes. Eu não tenho... Posso falar então, vou fazer então aqui um... Não devia, mas vou fazer. Eu vou fazer aqui um... Como é que fala? Um spoiler do comentário que eu estou fazendo do artigo 612 do CPC. Na minha concepção, aquilo que quando fala que quando o juiz passou da... ele tem uma prova, tem que fazer uma prova que não é uma prova só documentada. Ou seja, tem que fazer uma prova outra que não documentada. Então, ele vai colocar o processo para fora do inventário, ok? Ele vai jogar aquela questão para fora do inventário. E todo mundo fala no Código de 73, né, jogar para as vias ordinárias. Nós trouxemos isso. Você sabe o que para mim é via ordinária? Não é via ordinária, não é ação judicial. É para uma outra via. E dentro dessas outra via, o juiz pode, se houver consenso entre as partes, ele remeter aquela questão para arbitragem. Eu escrevi textualmente isso. Ou seja, porque é uma questão que ela é técnica, vai ser mais rápida. Então, o que seriam as vias ordinárias? Ou seja, é algo que o juiz sucessório não pode decidir, mas que existe uma pessoa com aptidão para decidir. E mais ainda, você pode até falar dessa excelência, o senhor tem competência. Vamos fazer o seguinte, nós só vamos fazer a prova lá fora. E eu vou trazer a prova toda pronta e o senhor vai decidir. Isso é uma visão... Escolha consensual de perito é outro exemplo muito importante. Não. E deixa eu te falar, mas isso tudo, veja como é que é interessante. É uma flexibilização toda que eu estou passando, que eu estou sustentando, mas isso tudo, Fred, passa por negócio jurídico processual. Se a minha cabeça, se eu sou um sujeito fechado, se eu sou um sujeito que eu acho que... E vou voltar aqui para o vinho do Porto, cara, ele começou como um acidente. Tem muito negócio jurídico processual, vou falar aqui, já que nós estamos numa conversa aqui franca, que o advogado faz por acidente, porque o juiz é ruim. Aí ele fala, pô, vamos fazer um negócio que esse negócio não vai resolver. Não acontece isso. Às vezes, uma situação ruim, a vara que está cheia de processo e tal, os advogados, por conta dessa situação adversa, nós vamos gerar o nosso procedimento. Só que a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Porque é muito comum que que as pessoas tenham digamos, essa postura ativa a partir do universo ruim. E eu acho que teria que ser o contrário. Eu acho que teria que ser o contrário. A gente tem que ter uma postura ativa nesse sentido. Então, hoje, eu com todo, assim, eu falo isso de coração, você me conhece, a gente vem conversando sobre isso há muito tempo, eu não imagino um processo meu sem negócio jurídico processual. Pouco provável, pouco provável. Eu não consigo imaginar um processo sem negócio jurídico processual. Fredão, que você não fique com isso na cabeça, né? Fique com isso na cabeça. O tempo todo. Fredão, tá acabando. Deu aqui 1 minuto e 50, cara. Quero te agradecer, cara. Foi maravilhoso. Gostou, velho? Vou te dar o tempo aí para você fazer as palavras finais aí, para não acontecer aí. Mas, cara, obrigado, cara. Foi fantástico. Sem script, mas, pô, coisas com emoção. Fantásticas aí, né? E essa live vai ficar como vinho do Porto, ela vai ficar lá no... gravada lá. Vai ficar lá para poder a gente rever e tal, até dar uma meditada nesse sentido. A palavra está contigo aí, ó. Isso eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, como sempre, revê-lo. A saudade é grande, a gente não se vê presencialmente já tem tempo, por conta dessa confusão, mas estamos aqui nos vendo presencialmente de outra forma. Muitos amigos aí presentes, foi ótimo. Espero que o pessoal tenha gostado. Gente, ó, um abraço. Boa noite, se cuidem. Boa noite, se cuidem. Um brinde do vinho do Porto, em homenagem a esse rapaz aí, que é um homem de família, né? Um rapaz de família aqui, ó, e que, ó, reúne sempre os amigos e a família em volta dele. Fredão, um beijo no coração, um brinde para você. Beijo. Valeu.